Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Bom, estou aqui nesse momento para fazer uma proposta, na verdade é um convite a todos, quando eu digo todos. Depois eu vou dizer o porquê. A discutirem os assuntos que estão em pauta na nossa sociedade hoje. É muito injusto, eu acho, a gente escolher ter assuntos para escolher como prioridade. Mas eu acho que a gente pode começar pelos que estão sendo muito discutidos no momento. E eu acho que um dos mais discutidos no momento são as questões, pelo menos na nossa sociedadezinha aqui, Brasil, sociedadezinha, né? São as questões de gênero. E o que eu percebo, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, tá, amigos? Eu tô dizendo que é o que eu percebo. Tô dizendo que eu percebo algo sobre isso. É que as pessoas que querem promover esse debate, essa inclusão, e devem, porque se é um problema, a gente tem que se manifestar socialmente, sim, mas eu acho que elas estão fazendo isso de uma forma não muito coerente e pouco legítima. Sabe por quê? É, eu prefiro acreditar que quando se trata de sociedade, a gente não pode tomar o todo pela parte. Então, se existe um grupo que tem uma prática, não condenando, a gente não tem que julgar as práticas, tá? Mas quando se trata de políticas públicas com relação a práticas, é importante que o público debata isso, porque senão não fica legítimo, na minha opinião. Ontem nós tivemos uma palestra na Universidade Estadual de Maringá e foi até interessante que foi mencionado isso. Foi até eu que mencionei, olha, eu estou citando eu. Mas é uma coisa assim para se pensar, para se discutir. Você acha que seria viável, talvez, os ambientalistas no debate da sociedade rural de Maringá? Todo mundo deve achar, por exemplo, nossa, para que a gente quer um ambientalista na reunião da Sociedade Rural de Maringá, uma coisa que é antítese, a agroindústria e os defensores do meio ambiente. Mas como eu vou criar uma coisa que seja boa, tanto para o agronegócio quanto para o meio ambiente, se eu não chamar os opostos para discussão, certo? Por quê? As causas ambientalistas fazem sentido. Eu tenho que concordar que fazem sentido as causas ambientalistas, porque a gente não quer beber água com agrotóxico e ter câncer. Mas, se a gente não tiver a comida que é produzida pelo agronegócio, a nossa economia para. E talvez o ambientalista também fique sem comer. Então a gente precisa agredir um pouquinho o meio ambiente, mas a gente precisa cuidar um pouquinho dele também, porque senão a gente vai ter problemas. E a gente só vai chegar a uma solução que agrade as partes se a gente chamar os contraditórios para o debate. Até porque quando envolve o público não tem por que cercear esse debate. E eu vejo isso nas questões de gênero. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não tô dizendo que é todo mundo que é assim, tá, gente? Tem gente boa aí no meio. Gente boa não, gente aberta. Por exemplo, por que homens não podem debater questões feministas? Se a afirmação feminista é em uma sociedade composta por homens, mulheres e transgêneros, por que os homens e os transgêneros não podem participar? Na verdade, só os homens, né? Os transgêneros participam. Por que os homens não podem participar do debate feminista? Por que algumas mulheres se não, você é um homem, você não pode debater isso. Peraí, mas a sociedade é composta só por mulheres? É composta por homens também. Então a teoria de vocês só vai ser legítima na sociedade dos homens. Dos homens, quando eu digo que é composta por homens, mulheres e transgêneros. E o que você se enxerga. Então eu acho que para legitimar o debate a gente tem que chamar o contrário. Eu tô lendo um trecho de Descartes e eu sinto a necessidade de citar esse trecho, tá? Eu vou abaixar, eu vou olhar aqui pro livro que eu preciso ler, mas eu acho que é só pra gente refletir, tá bom? E o texto é um fragmento do discurso do método, está na página 57 para qualquer um que queira fazer uso dessa leitura na íntegra e o contexto. Mas a fala dele é o seguinte: além de que as máximas que ele criou para observar a moral e tal, nessa moral provisória dele, se basearam no intento apenas de continuar a me instruir, pois, tendo Deus concedido a cada um de nós alguma luz para diferenciar o verdadeiro do falso, não julgaria dever satisfazer-me um único instante com as opiniões dos outros.
se não tensionasse utilizar o meu próprio juízo em analisasse quanto fosse tempo, e não saberia dispensar-me de escrúpulos ao segui-las, se não esperasse não perder com isso oportunidade alguma de encontrar outras melhores, caso existam. E enfim, não saberia cercear os meus desejos, nem estar contente se não tivesse percorrido um caminho pelo qual, julgando estar seguro da aquisição de todos os conhecimentos e de que fosse capaz, pensava estar também pelo mesmo método seguro da aquisição de todos os verdadeiros bens que em alguma ocasião se encontrasse ao meu alcance. A interpretação do texto é livre, mas para mim, Descartes está querendo dizer, eu não posso aceitar a verdade que o outro me propõe sem a discussão, porque eu acredito tanto na capacidade dele de chegar à verdade, porque a coisa mais próxima da verdade para ele é o pensamento. Então, se ele pensa e existe, e eu penso e existo, então eu tenho que considerar o pensamento dele, sabe? E eu não posso tomar o pensamento dele para mim sem questionar, porque quem me daria a certeza de que o pensamento dele é correto, sendo que eu posso confiar na certeza do meu pensamento, testado sob a razão. Entende? Cerceando o debate, limitando quem vai discutir, a gente não constrói nada. E agora eu quero mandar esse recado, principalmente, tá? Não é só para vocês, mas principalmente para os homossexuais, transgêneros, e para a sociedade, que a sociedade deve participar disso. Vamos debater as questões de gêneros, porque se existem pessoas morrendo por ser homossexuais, a gente precisa debater isso, porque a nossa sociedade tem o dever de se proteger, mas a gente não pode debater os assuntos sobre homossexuais só com homossexuais, a gente tem que chamar os héteros também para o debate, a gente tem que chamar as senhoras de idade, os conservadores, a sociedade pública. A gente tem que conversar com eles, propor ideias, medir essas ideias, ver o quanto elas são possíveis ou não. Senão, esse debate não vai ser legítimo, porque o debate só vai ser legítimo com a aceitação pública e não com a imposição ideológica. Então, vamos discutir o que acreditamos ser contraditório, vamos discutir o que acreditamos ser correto, mas não vamos deixar de considerar as opiniões contrárias, porque elas, se forem rebatidas e bem defendidas, nada mais vão servir do que legitimar as nossas ideologias. Se, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, eu convenço a pessoa totalmente ao contrário do que ela acreditava antes, cara, provavelmente ela vai se converter. Ela é a palavra conversão, sabe por quê? Porque se ela argumenta e eu argumento, ou por exemplo, o contrário, não quero ser arrogante, se por exemplo eu tenho um argumento fixo e você vem e me traz outro argumento bom e racional, você me convence, cara, você ganhou mais um adepto da sua ideologia. E sem ódio, sem preconceito e sem intolerância, tá bom? Então vamos discutir as coisas que a gente quer. A gente só vai mudar a sociedade começando, mas a gente não vai conseguir isso com intolerância. Tudo bem? Muito obrigado, um abraço a todos e eu espero que vocês sejam felizes da forma como melhor os convém, tá bom? Beijo!